série de mensagens intitulada Descobertas com Deus. E hoje eu quero falar sobre descobrindo a verdade. Mas antes de analisar o texto bíblico, eu quero convidar você, por alguns instantes, a imaginar a seguinte situação. Digamos que você esteja desempregado há pelo menos aí um ano quase. E durante um ano as suas economias, que não eram muitas por conta dos altos e baixos da nossa economia, foi diminuindo. E chegou um momento em que você não tinha mais dinheiro para pagar o aluguel. Passou um mês sem pagar o aluguel, 2 meses sem pagar o aluguel, 3 meses, e aí veio aquela carta dizendo ordem de despejo. Você entra em desespero, porque você tem família. E aí, um irmão da igreja soube da sua situação, se compadeceu de você e deu dinheiro para você pagar os aluguéis atrasados. E você pega aquele dinheiro e vai até a imobiliária, até o banco pagar. E no meio do caminho, eis que surge um mau elemento e diz para você, é um assalto. Você tem dinheiro? Qual é a tua resposta? Sim, tem dinheiro ou não tem dinheiro? Qual seria a tua resposta nesse momento? Falar a verdade ou simplesmente não falar a verdade? Mentir. Situação difícil, né? Bem complicada. Mas não se atenha tanto a essa pergunta. Vamos voltar nela daqui a alguns instantes. Eu quero convidar você agora, enquanto pensa, a acompanhar a leitura que se encontra no Evangelho de João, capítulo 8, versos 31 e 32. Evangelho de João, capítulo 8, verso 31 e 32. Jesus dizia aos judeus que haviam crido nele: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa palavra de Jesus, ela surge num momento muito interessante, aonde ele está conversando com alguns líderes religiosos, os fariseus, que inquiriram dele algumas respostas sobre quem ele é, qual o propósito dele, qual o ministério dele. Jesus, ele veio num cenário, num mundo dominado pela religiosidade, onde existiam grupos de pessoas que apresentavam a verdade e levavam pessoas a acreditar nessa verdade como salvação. E Jesus, ao vir a esse mundo, ele agora está ensinando, pregando que ele é a verdade encarnada. Em várias passagens, Jesus se intitula como o pão da vida, como a vida própria e como a verdade. Os judeus naqueles dias de Jesus estavam acostumados com a verdade deles, que a religião, que o cumprimento da lei iria levá-los à salvação, mas eles não conseguiam cumprir a lei. Quando nós olhamos para a verdade, Jesus fala que Ele é a verdade, e quando nós nos tornamos cristãos, significa que nós seguimos o Deus da verdade. Como é que nós podemos e devemos nos comportar num mundo que tem como a mentira, uma das moedas de negócio? Como nos comportar em um mundo onde uma mentirinha ou uma meia-verdade, onde tirar vantagem, tirar proveito da situação, é a regra do negócio? Como nós, cristãos, podemos entender que nós portamos a verdade em um mundo que não quer saber da verdade? Como nós podemos nos comportar? Diante de uma pergunta como esta, onde, voltando à pergunta anterior, do bandido, que diz para você, você tem dinheiro, e você tem consciência que você tem dinheiro ali. Se você não tem Cristo no teu coração,
a resposta é automática: não. Mas quando você tem Cristo no coração, o não é algo complicado para se dizer. Porque você já tem na sua mente o seguinte: se eu falar que eu não tenho dinheiro, eu estou mentindo. E no capítulo 8, aqui desse Evangelho de João, Jesus vai falar que o diabo é o pai da mentira. E aí você vai falar o seguinte: bom, é um bem maior. A situação vai determinar se eu vou dizer a verdade ou não. Como vamos nos comportar? O fato é que nós, crentes em Jesus, falamos a verdade. E até mesmo em momentos duros como esse. Até mesmo em momentos difíceis como esse. Deus, Ele sabe a nossa estrutura. Deus conhece o nosso coração. Mas no mundo de mentiras, aonde as pessoas querem aparentar aquilo que elas não são, entra Jesus e fala algo que é agressivo para uma pessoa que não conhece a Cristo. Quando alguém olha para você e fala: você pagou aluguel? Não. Por quê? Porque um bandido perguntou se eu tinha dinheiro e eu falei que tinha. Como assim? Você vai ser despejado. Você vai ser expulso da tua casa. E você acha isso correto? Você acha colocar teus filhos, a tua esposa, debaixo da ponte, ou na casa de um parente, ou na casa de alguém? Não, não acho certo. Mas eu tinha que falar a verdade. Eu criei essa situação para você entender um pouco que a verdade, ela tem um preço. Cristo pagou um alto preço por declarar ser a verdade. Mas hoje nós cristãos queremos viver um cristianismo de situação, aonde a verdade vai ser conveniente justamente no momento que ela for agradável ou for me dar algum tipo de vantagem. Somos instruídos pela sociedade, não de uma maneira muito direta, que o crime compensa. Haja visto a corrupção que o nosso país tem sofrido de uma maneira crescente e assustadora. E aí você crê em Cristo, que Cristo é a verdade, e você fala: não posso mentir. Não, nós somos detentores da verdade. Olhando para esse texto, dentro do contexto dele, Jesus acabou de pregar, estava falando a respeito que Ele é essa verdade, que Ele é a luz do mundo. E aí várias pessoas acreditaram nele, e começaram a segui-lo. E Jesus disse: se você permanecer na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. Quantos de nós, por algum momento da vida, por algum prazer, por algum risco, deixamos de seguir a verdade? Quantos de nós, apenas para tirar uma vantagem momentânea, olhamos para a verdade e falamos: isso é o ideal, mas entre o ideal existe a situação, e a situação é que vai determinar o que eu irei fazer. E aí Jesus, ele entra com uma palavra bem dura, que diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra verdade, no Antigo Testamento, ela está bem relacionada à firmeza. Quando nós lemos os livros de Salmos, nós encontramos várias expressões do tipo: firme está o meu coração, ó Deus, em ti. Firmeza, como uma mãe segura uma criança, como uma estaca bem firme, que não vai sair dali com um vento qualquer. A palavra verdade está muito relacionada no Antigo Testamento a essa ideia de firmeza. Já no Novo Testamento nós encontramos, principalmente no Evangelho de João, essa palavra fazendo um contraste com a mentira. Tanto é que Jesus fala que Ele é a verdade e o diabo é o pai da mentira. Essa palavra verdade,
ela é, no campo filosófico, muito discutida. Alguns vão dizer que a verdade, ela não é apenas algo da razão, mas é algo prático, é algo concreto. E é justamente dentro dessa linha que nós podemos encontrar João também escrevendo, que ele vai falar que Jesus é a verdade encarnada, que ele é o Deus encarnado, tanto que ele começa o evangelho falando que no princípio era a palavra, e a palavra era Deus, e a palavra habitou entre nós. Essa verdade que mudou a história da humanidade, essa verdade que o mundo rejeitou, é a mesma verdade que a nossa sociedade procura rejeitar. É a mesma verdade que várias pessoas querem apenas no momento pontual da sua vida. Essa é a verdade. Cristo é a verdade que eu quero apenas no momento da minha vida, no domingo, ou pela manhã, ou pela noite, e nada mais. Mas como aplicar essa verdade no nosso cotidiano? Jesus, ele está justamente trazendo uma mensagem aonde ou ele muda a nossa vida, ou nós vamos continuar vivendo no engano. Ninguém gosta aqui de ser enganado. Ninguém gosta de ser lesado. Se você vai num determinado local comprar um produto, e aquele vendedor diz para você, você está fazendo a melhor compra que alguém poderia fazer. Se você não comprar, eu compro. Papo de vendedor, né? E aí você compra. E aí você descobre que aquilo ali é um cacareco, não serve para nada. Não serve para nada. Como você se sente? Enganado. Assim, era aquilo que a religião promovia na vida das outras pessoas, o engano. Você conseguirá ser salvo se cumprir tais práticas. Você será liberto da cegueira espiritual desde que você cumpra os 10 mandamentos e todas as outras regras que nós temos aqui. Os gregos nem seguiam os mandamentos, obviamente, eles tinham outras percepções da vida. Mas a sedução pela religião, a sedução pelo engano é algo tremendo. Coloca-se ali um rótulo bonito, faz um chamariz, e as pessoas começam a aderir, e começam a ensinar o engano. Nós temos vários exemplos de engano que foram introduzidos sorrateiramente. Quer ver o engano? O homem veio do macaco. O homem veio, na verdade, de uma ameba, que depois se tornou um ser, que virou um macaco, depois do macaco virou você, eu. Bom, é um engano. Quantos não querem acreditar nesse engano? Ao invés de acreditar que existe um Criador, que criou os céus, a terra e tudo que existe. Essa verdade, no campo da ciência, é uma agressão. No campo da academia, as pessoas não querem acreditar, você é muito ingênuo. Mas esta é a verdade. A verdade é que existe um Deus eterno. Outro engano que as pessoas querem acreditar, que depois que você morre, você volta em um outro processo evolutivo, e indo em processos de várias sucessões de reencarnação. Quando nós olhamos para as Escrituras, que o homem é fadado morrer apenas uma vez, e depois dessa morte vem o juízo. Mas as pessoas preferem acreditar que elas vão ganhar na loteria, e faz ali a fé. Às vezes eu passo, tem várias casas lotéricas, né? E eu creio que você deva transitar também. Desço ali na estação, ali no Tucuruvi, às vezes tem uma casa lotérica bem na saída de acesso. E aí essa semana estava uma fila enorme lá, falei, gente, e a pessoa ali, eu vou ganhar ainda, é engraçado, né? Às vezes o papo, lembro do pessoal lá no outro trabalho que eu tinha, né? O pessoal conversando na véspera do jogo, né? Ó, se eu ganhar, amanhã eu não venho. Aí ficava
brincando com o pessoal, posso ficar com o seu computador que é melhor que o meu? Pode ficar com o computador. E no outro dia a pessoa estava lá, seguindo ali, sem o dinheiro que ele fez a aposta. Eu prefiro acreditar no engano, do que acreditar numa verdade. A verdade que Jesus ele veio comunicar é o seguinte: eu sou a vida, eu sou a única verdade, e eu sou o único caminho. Jesus ele veio procurar trazer essa direção para nós. Essa verdade é algo simples, porque a verdade é simples. Compete você querer acreditar ou não. Mas você pode dizer: eu já acreditei, já fui batizado. Então, trago-lhe outra questão. O que essa verdade mudou na tua vida? O que ela mudou? Porque você afirma ser o filho da luz, o filho do Pai da verdade, mas a sua vida se tornou um engano. Em que sentido? Aqui você é um cristão, lá fora você não é um cristão. Será que a verdade está em você? Será que a verdade está na maneira que você se comporta dentro da tua casa? Porque é fácil você, num ambiente onde as pessoas estão se comportando como cristãs, você se comportar como um cristão. Cantar, ler a Bíblia, orar. Mas na sua vida fora daqui, como é o teu comportamento? É um comportamento de alguém como filho da verdade, ou o comportamento de alguém que é do engano, que vive o engano? Lamentavelmente, muitas pessoas, não diria daqui, mas de outros lugares, se comportam de uma maneira incoerente com aquilo que ele professa ser. Não tem como você declarar ser um filho da verdade e viver num mundo de mentira. Diante desse cenário, o que nós podemos aplicar para a nossa vida? Se você está vivendo uma vida de aparência, Jesus Cristo sabe. Sim, Jesus sabe. Assim como o diabo também sabe. Assim como os demônios também sabem. Mas não se apegue ao fato do diabo saber, porque você não vai prestar contas para o diabo, você vai prestar contas a Deus. Diante disso, que tal você firmar um compromisso hoje? Pai, eu quero viver a tua verdade. E qual é a verdade? Que Cristo vive, habita em mim, e eu viverei com Cristo. A segunda lição que nós podemos aplicar para a nossa vida é que, se eu creio na verdade, eu vou falar a verdade. Eu vou anunciar essa verdade, que Jesus Cristo é a única esperança para todas as pessoas. Quantas pessoas não estão cegas, vivendo um engano, tendo que pagar promessa, tendo que fazer uma série de coisas. E você conhece a verdade, porque a palavra de Deus diz claramente: conhecereis a verdade vai te libertar. Então você deve anunciar essa verdade, porque essa é a verdade que não muda, que há mais de 2000 anos, ou 2000 anos estamos aí anunciando. Várias pessoas estão mudando a sua vida, porque a verdade de Deus não muda, porque o nosso Deus não mente. Anuncie essa verdade, anuncie a todas as pessoas. E a terceira aplicação que eu gostaria de trazer para você é o seguinte: se por alguma razão você deixou se enganar pelos teus pensamentos e pecados, sempre há tempo para recomeçar uma nova trajetória com Cristo. Que tal hoje você recomeçar uma nova fase na tua vida? Do tipo: Senhor, por muito tempo eu vivi enganado,
enganado por mim mesmo. E hoje eu quero viver a tua verdade. Me lembro de um fato bem interessante sobre mentira, que uma pessoa tentou resolver, como uma pessoa tentou resolver um problema. Essa pessoa tomou uma multa de trânsito. E essa multa de trânsito, ele não queria pagar. E qual foi a ideia dele? Ele foi até uma determinada oficina, pediu uma nota, para provar que o carro dele estava lá, na oficina, e não naquela rua, naquela velocidade, para pagar uma fortuna. E aí o que acontece? Ele foi na oficina, pegou uma nota, porque era amigo dele, e montou a peça de defesa. E ele começou a contar nas rodas, não que ele tinha passado a 100 e tralalá por hora, mas que o carro dele estava na oficina. E o discurso dele, de tanto ele repetir aquela mentira, para ele aquela mentira se tornou o quê? A verdade. A verdade não foi que ele estava naquela avenida a 180 por hora. A verdade é que o carro dele estava numa oficina sem o motor. De tanto ele contar, ele acreditou. E quando veio o recurso indeferido, ele simplesmente falou: como? Meu carro estava na oficina. Talvez você possa estar nesse mesmo processo, contando o mesmo tipo de história para você mesmo, se enganando, que ninguém sabe, que ninguém vê, que todo mundo é culpado. E Jesus diz: você vai conhecer a verdade, e a verdade vai te libertar, porque eu liberto. Jesus liberta. Jesus é a verdade que veio trazer luz para nós, não veio trazer trevas. Jesus quer tirar você do teu engano, da religiosidade, da frieza de coração, de achar que você, pelo fato de vir à igreja, é um cristão. Isso não significa que você é um cristão pelo fato de estar aqui dentro. Ser um cristão é alguém que se entrega a Cristo, que procura viver a cada dia em novidade de vida, busca a santidade, não se conforma consigo mesmo, procura seguir os preceitos. É por isso que Jesus fala: se vocês permanecerem firmes na minha palavra. Mas há várias pessoas que querem permanecer firmes em outras coisas. Segunda-feira passada, estava acompanhando um rapaz que teve um acidente, e aí conversando com um pastor que estava visitando pessoas no hospital. Gente boa, pastor Marcos. E ele comentou uma coisa muito interessante. Ele falou: olha, eu gosto de visitar pessoas no hospital. Eu falei: já sou o oposto, eu passo mal muitas vezes, dependendo da pessoa. Uma vez eu fui visitar uma pessoa e estava uma situação bem complicada, minha pressão baixou, eu quase coloquei os negócios de aparelho no meu corpo lá, e empurrando ali da cama, né? Aí ele falou: não, eu gosto de visitar pessoas no hospital. Eu falei assim: mas por quê? Ele falou: porque aqui, aquela pessoa que vivia numa ilusão, entende quem ela é. Sabe aquele homem fortão, que é valente? Pois é, aqui vira um gatinho. E até tem medo de injeção. Sabe aquela mulher pomposa, que não olha para quase ninguém, que se acha muito superior? Pois é, aqui dentro, ela simplesmente se torna uma mulher comum. Sabe, queridos, às vezes Deus permite que aconteçam algumas coisas na nossa vida, para que nós venhamos a ver quão enganados estávamos, ou quão equivocados estávamos a respeito da vida. E pode ser que você esteja vivendo esse momento, e é uma forma de Deus disciplinar você em amor, para mostrar
que você estava enganado, que você estava equivocado com relação a alguma área da tua vida. Por isso, que tal você hoje voltar a sua mente e o coração para Jesus? Jesus é a verdade que liberta. Ele pode te libertar hoje do engano que o sexo pode ter colocado para você, do engano de que o dinheiro traz felicidade, de que uma carreira é a melhor coisa para uma pessoa. Ele pode te tirar do engano de que quanto mais currículo, quanto mais títulos você tiver no teu currículo, você vai ser a pessoa mais brilhante, mais bem remunerada. Nada disso. A verdade é que nós somos pó e não somos nada. E sem Deus não somos nada. Já parou para pensar nisso? Eu sou pó. Tudo isso é pó, com o fôlego da vida divina, que um dia voltará para Deus. Diante disso, eu quero convidar você a orar por alguns instantes e refletir em qual verdade você tem depositado a sua fé. É em Jesus? Ou em você mesmo, na sua capacidade? Talvez você possa estar dopado por uma mentira que você está falando repetidas vezes. E hoje Deus quer libertar você da sua mentira, do teu engano. Que tal hoje você tomar uma decisão séria? Talvez possa ter dentro de você um sentimento de culpa, porque sentimentos de culpa também nos enganam, dizendo: você não presta, você não vale nada. E Jesus diz: você é precioso, você é preciosa para mim, o teu passado eu perdoei. E aí tem essa mentira, esse engano, essa seta do inimigo para te destruir. E Cristo quer te libertar disso, porque Ele tem poder. Ele tem poder para te libertar do teu pecado que tem te aprisionado. Jesus tem poder. Jesus tem poder. Enquanto você pensa, eu quero convidar os irmãos, os diáconos, que venham aqui para termos um momento aqui da ceia. E naquela ceia, o que é interessante, a última ceia de Jesus, é que nem todos estavam com o coração voltados a Jesus. Havia alguém ali, Judas Iscariotes, cujo coração não estava ali. Não estava ali. E ele estava se enganando. O que nós podemos aprender com isso é que nós podemos participar da ceia do Senhor. Podemos estar diante da presença do Senhor, desfrutar das delícias de Deus e não ter parte com Deus. Isso é sério, gente, muito sério. Por isso eu quero convidar você a participar da ceia, se autoexaminando, porque é isso que a palavra de Deus nos instrui, que o homem deve se examinar. Qual é a motivação pelo qual você está servindo a Cristo? Qual a motivação pelo qual você está aqui hoje pela manhã? Qual é a motivação pelo qual você irá participar dessa ceia? É apenas um rito, protocolo, um momento? Ou é mais uma reafirmação da tua decisão consciente de que Jesus Cristo
é o Senhor da tua vida. É a verdade que você quer viver. É a verdade que você quer falar. É a verdade que você não quer deixar nenhum momento da tua vida para trás. Nós iremos servir a ceia. Os nossos irmãos, os diáconos, irão se aproximar de você. Você vai poder ficar em pé. E à medida que você receber o elemento, o primeiro elemento que será o pão, você poderá também cantar, louvar o Senhor. Você que está hoje nos visitando, membro de uma igreja cristã, que comungue a mesma fé que nós, que você está em comunhão com a tua igreja, você também pode participar conosco. Mas por alguma razão ainda você não foi batizado, ainda você está querendo saber um pouco mais de Jesus, você pode participar da ceia da seguinte maneira: pensando na sua vida.